Fala aí, pessoal. Professor Wagner Moraes dando continuidade aqui no projeto da Sala Maker, falando de automação, robótica, tecnologias, enfim. Como eu falei na primeira aula sobre a eletricidade, né, a questão do fluxo de elétrons, né? Então, e quando a gente fala de circuito elétrico, a gente gosta muito de fazer uma comparação com o sistema hidráulico, né, para fazer essa comparação, essa analogia, para você entender como é que funciona um circuito elétrico. Então, como é que é o circuito hidráulico? Você tem uma caixa d'água e essa caixa d'água ela tem uma pressão, né, pela própria pressão atmosférica e pela altura, pela gravidade, né, a água numa caixa d'água concentrada. Quando você abre uma torneira, desce aquele fluxo de água. Então, é mais ou menos assim que funciona a questão da eletricidade. Então, o que seria a tensão elétrica? A tensão elétrica é a força, né? Então, qual é a força aqui? A força da água, né? A pressão da água vai estar relacionada principalmente ou com a altura que a caixa d'água se encontra e com o volume de água da caixa d'água e com a espessura da tubulação, né? E aí faz uma pressão. Essa pressão, essa força da água seria a tensão elétrica. E a corrente elétrica seria parecido com um fluxo de água, né? O fluxo de água que desce quando você abre um registro. Então, a corrente elétrica seria como esse fluxo de água. Então, isso aí seria essa analogia, ok? Então, na eletricidade, nós temos uma rede elétrica. Essa rede elétrica ela é abastecida por uma usina, né? E ela vem numa alta tensão, que a verdadeira alta tensão é os 138 mil volts, né? Que vem das grandes usinas distribuídas pelo país e depois baixa para 13.800, que é aqueles 3 fios no alto do poste que o pessoal chama de alta tensão, na verdade é média tensão. E depois liga-se ao transformador e aí baixa para 110, 220 e aí distribui para as residências, né? Então essa é a tensão de trabalho, tensão de serviço das residências. Nas fábricas é um pouco maior, 380, 440, por conta dos grandes equipamentos que precisam de mais força para rodar grandes motores elétricos. Então isso aí é a tensão elétrica do sistema, né? 110, 220, ok? Muito bem. E aí é isso. Então, fazendo aquele paralelo, né? Então, aquela analogia, o fluxo d'água, você tem a pressão ali, né? E essa força, que a água fica ali parada, mas existe uma pressão, né? Uma força que ela vai sair quando você abre um registro. E no caso da eletricidade, essa força é a tensão elétrica, medida em volts, né? Volts é a medida, né? A grandeza para medida vem do nome Volt, sobrenome do cientista que descobriu, né? E a força da eletricidade. A resistência elétrica, ela foi descoberta, né? Então a resistência elétrica é a dificuldade que tem a corrente elétrica de passar por um material, né? Isso é resistência elétrica. Então, se fosse reto, né, a corrente passaria rápido, mais fácil, né? E aí o símbolo é esse, como se precisasse dar várias curvas, então dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, é Ohms, que, né, sobrenome do cientista que descobre esse fenômeno elétrico, né? E a resistência elétrica, ela causa aquecimento, né? Ela causa aquecimento. Por isso que quando você tem um consumo muito grande de corrente numa rede, o fio esquenta, né? Ela causa aquecimento, ok? E a corrente elétrica, representada pelo I, é o símbolo representa a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons. A corrente elétrica ela é medida em ampere, que ampere também é o sobrenome do descobridor lá, cientista que percebeu o fenômeno, medição, então, da corrente elétrica. E aí o que acontece? Quando você fecha o circuito, aqui quando abaixa, né? Então, o circuito, quando você fecha a chave, você tem então a passagem da corrente elétrica
e aí passa aqui pelo filamento, que o filamento é uma resistência elétrica também, e aí você fecha o circuito, e aí a lâmpada, né, ela acende, ok? Então aqui é a simbologia técnica, né? Aqui é a bateria, que é a fonte de energia, aqui é a chave que fecha, e aqui é a resistência elétrica, que seria a lâmpada, aquele filamento dentro da lâmpada incandescente, ela é uma resistência. No caso, além de aquecer, que percebe que a lâmpada esquente, ela também produz calor e ela produz luminosidade. Muito bem. E aí a geração da energia elétrica, há duas formas de geração, é a corrente contínua que é pilhas e baterias, usada em equipamentos eletrônicos. A eletrônica só trabalha dentro do seu sistema com corrente contínua. Quando você tem uma tomada que vem de corrente alternada, que é as residências, aquela fonte de alimentação, por exemplo, de um celular, ela transforma a corrente alternada em corrente contínua para alimentar o equipamento eletrônico. Os equipamentos eletrônicos trabalham com corrente contínua. E corrente contínua é isso, está armazenada nas baterias e ela circula em um único fluxo, em um único sentido, né? A corrente alternada não. E por quê? Como eu falei, a geração da corrente alternada, aqui existe um campo magnético, né? Que aí são dois polos de um ímã. Então aqui existe um campo magnético e existe então um fenômeno da natureza, o fenômeno elétrico, que quando você pega um condutor elétrico, um fio de cobre, um fio de alumínio, e você corta, né, o campo magnético, perdão, entre aspas, você corta o campo magnético, você gera fluxo de eletricidade nesse fluxo, nesse condutor, ok? Então, o que acontece? Quando você está cortando aqui o norte, ele gera um fluxo para lá. E quando você corta o sul, ele gera um fluxo para cá. Tá vendo? E depois, esse lado aqui que estava indo para lá, como ele roda, ele é rotativo, tá vendo? Ele é um gerador de energia rotativo. E quando ele inverte, quer dizer, esse lado que estava gerando para lá, agora está gerando para cá, porque ele é rotativo. E é por isso que a onda da energia ela é alternada, ou seja, ela vai e volta, fica nesse indo e voltando, por isso é corrente alternada. Então a corrente elétrica ela vai e volta, entendeu? Então fica indo e voltando, e assim aqui nas pontas, né, você que tem um coletor de energia, quando você mede aqui um instrumento, coloca um instrumento para medir ou liga uma lâmpada aqui, ela acende. E ela fica acendendo e apagando. Por quê? Porque aqui ela está cortando. Enquanto ela está cortando aqui, ela gera fluxo de corrente. Quando chega aqui, que não tem fluxo, ela gera um ponto zero, tá vendo? Aqui é o máximo da tensão elétrica e aqui é o zero da tensão elétrica. Então, aqui tem a corrente vai aumentando, vai abaixando zero, aumenta e zero. Então, a lâmpada ela fica a lâmpada fica acendendo e apagando, diferente da contínua. A contínua fica acesa o tempo todo. Então, o que você faz para não perceber, né, que o equipamento fica acendendo e apagando? Você gera isso rápido. E aí, quanto mais rápido você gerar, menos os olhos vão perceber que aquilo está acendendo e apagando. Porque acende e apaga muito rápido. Então, você gera aqui, por isso que eles chamam de hertz, que é a medida, né? 60 voltas por segundo. Em um segundo, esse equipamento roda 60 vezes. Isso é o padrão da geração de energia aqui do Brasil, 60 Hz. O equipamento ele gera, ou seja, ele dá 60 voltas em 1 minuto. É muito rápido. Então, é imperceptível você perceber que aquilo vai apagar. Então, é muito, muito rápido, 60 Hz. Essa que eles chamam de frequência da geração de energia, porque ela é rotativa. Muito bem. Mas está aí a geração de corrente alternada. E aí, como é que funciona a situação? A corrente alternada, ela é feita a partir de um gerador rotativo. Então, aqui dentro você tem um gerador, né? E aqui tem um eixo, aquele eixo que você viu lá na manivela. Aqui dentro está o campo magnético
e a bobina. Então, isso aqui precisa rodar para gerar energia aqui na ponta dos fios. Isso precisa rodar. E aí, como é que você faz? Né? Você tem a energia eólica, que você liga esse gerador de energia rotativa, né? Você liga ele nas pás, né? Nas pás de uma usina eólica, que conforme o vento passa, né? Isso roda como se fosse um moinho de vento e ao girar faz rodar o gerador de energia. Ou no caso a usina hidrelétrica, onde você tem uma turbina de água e aí você tem uma represa e essa água represada ao passar aqui, ela gera uma gigantesca turbina. Essa turbina de água roda e conecta essa turbina de água ao gerador de energia, que gera tensão elétrica, né? Gera eletricidade aqui nas pontas do gerador, ok? E nós temos também as usinas termoelétricas, que funciona como? Tem que ter uma caldeira, uma gigantesca caldeira, é o que? Como se fosse uma panela de pressão de água gigante, e aqui tem uma tubulação. E aí você tem que esquentar essa água, entendeu? Esquenta essa água. Ao esquentar essa água, gera aqui um vapor e uma tubulação, uma gigantesca tubulação, e aqui é uma turbina de pressão. Aqui passa vapor em alta pressão. E quando o vapor passa aqui, ele gera uma turbina, e essa turbina está conectada a um gerador de energia. Percebe? Igual panela de pressão, né? Quando ferve o feijão, não sai aquela pressão daquele bico em cima. Então, essa pressão ela está ligada a uma turbina e gera. Então, tem que aquecer a água. E aí você faz como? De duas formas. O carvão, a queima do carvão, que é bem poluente, caro, por isso que a energia fica cara, mais cara. Né? Você queima o carvão para aquecer a água e gerar a turbina elétrica. Você tem que aquecer a água, é térmica, por isso termoelétrica, ou usina nuclear, porque a usina nuclear é o quê? O minério, né, radioativo, como por exemplo o césio, né, o minério radioativo, você pega o minério e você trabalha ele, né, e ele vai, a partir do momento que você faz com que aquela radioatividade saia daquele material radioativo, isso gera muito calor, né? A radioatividade muito quente. É esse calor gerado pela radioatividade das pastilhas dos materiais radioativos, é esse calor da radioatividade que vai ferver a água e vai rodar a turbina. Então, o termoelétrico sempre precisa de uma caldeira para ferver a água e gerar vapor, ok? Muito bem. E aí você tem aqui um gerador de corrente contínua, né, que é o caso aqui das placas de captação solar. E aí você precisa, obviamente, para armazenar energia, você precisa de uma bateria. Então precisa de grandes baterias, por quê? Bateria tipo de carro, mais gigante. Então a iluminação do sol, né, ela bate nessas placas, então ela transforma a luz do sol em corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai sendo armazenada em baterias. E aí sim gera diretamente corrente contínua, né? Corrente de bateria é a corrente contínua, ok? Muito bem. E aí a eletricidade ela pode ser transformada em outros fenômenos da natureza e é usado para o nosso bem-estar. Então a eletricidade ela pode ser transformada em calor e aí aquilo passando por resistência, aí você cria equipamentos como ferro elétrico, chuveiro, forno elétrico, e ao passar aqui é um equipamento que é preparado para aquecer sem estragar, como o fio ele acaba derretendo o isolante, o fio não é para aquecer, para conduzir a eletricidade. Mas a resistência de um chuveiro, a resistência de um ferro de passar, ele é preparado para aquecer. E ao aquecer, você usa ele para promover trabalhos para o conforto do ser humano. Transformado em luz, né? Então você pega a energia elétrica, né? Aqui é a lâmpada fluorescente, lâmpada eletrônica, agora é lâmpada de LED. A mais cara é essa. Essa foi a primeira lâmpada inventada, Thomas Edison, que é o quê? Você transforma energia elétrica em luz, né? Então pode ser usado pelo ser humano, né? Então você vê,
E no caso do Sol, é o contrário, é a luz transformando, que você pega a luz do Sol e transforma em energia elétrica, entendeu? Então a energia elétrica tem essa relação com aqueles fenômenos que o produzem, né? Então, por exemplo, no caso da luz do Sol, é um fenômeno da natureza, a iluminação bate na placa e transforma em energia elétrica. Depois você pega essa energia elétrica e transforma em luz de novo. Então é a constante transformação da natureza, né? São fenômenos elétricos que vão sendo transformados. Beleza? Muito bem. Aqui o motor elétrico ele trabalha com o quê? O motor elétrico trabalha com magnetismo, ou seja, o magnetismo foi usado para transformar a energia elétrica. Chego aqui no motor elétrico, ele vai transformando cada polo desse aqui é um norte-sul. E como é, né, corrente alternada, a corrente alternada ele vai alternando em norte-sul. Então são várias bobinas, está vendo? São várias bobinas elétricas. Trabalho daqui a pouco falando um pouco melhor sobre bobina elétrica. Então a bobina são várias bobinas de fio de cobre e essas bobinas vão alternando norte-sul, norte-sul, norte-sul. Esse vai fazendo repelindo, porque como eu expliquei da questão do ímã, né? Um ímã ele trabalha da seguinte forma: ele tem dois polos, norte e sul, e os polos iguais eles se atraem e os polos diferentes se atraem e os polos iguais se repelem. Então, quando os polos aqui ficam iguais, eles vão repelindo, vão repelindo, vão repelindo, e aí nisso que vai repelindo, ele vai empurrando, né? E um atrai, o outro repele, um atrai, o outro repele, e assim vai empurrando e vai provocando o movimento de um eixo. Então, você pegou um campo magnético lá na usina que você cortou por uma força da natureza qualquer, né? Usou vento, usou a força da água e fez aquele movimento mecânico rotativo, transformou em energia elétrica. Agora você pega a energia elétrica e transforma em movimento rotativo, ok? E aí o magnetismo é por quê? Quando você pega um fio de cobre, um fio de alumínio, né? Ou seja, um condutor, enrola ele e depois você liga ele em uma fonte elétrica, ele gera um campo magnético. A gente chama de eletroímã. Ele gera um campo magnético. E esse fenômeno gerado pela eletricidade, né, esse fenômeno magnético, é aquilo. Agora é o contrário, a energia elétrica gerando magnetismo. E aí você faz o quê? Você usa ele para atividade, trabalho do ser humano. Então aqui, por exemplo, é o guindaste. Esse é um gigantesco eletroímã que gruda no capô do carro para levar ele para ser destruído. Se usa muito nos Estados Unidos isso, né? Eletroímã para uso de guindaste. Ou você tem aqui a válvula solenoide, que para deixar passar água, você tem aqui a válvula e ela sobe quando esse campo aqui tem uma bobina, quando ela é acionada, a válvula é atraída pelo campo magnético, sobe e deixa a água passar. É uma válvula solenoide, ok? E por fim, o uso da eletricidade em micro-ondas, que foi criada lá nos Estados Unidos, né? Na Segunda Guerra Mundial descobriram o efeito das micro-ondas e acabou sendo usado durante a guerra, usado para o bem-estar humano, porque a micro-ondas gera calor. E aí você vê o equipamento, o magnétron, ele gera as micro-ondas e elas batem, né, chama de ventilador, na verdade são hélices metálicas. E as micro-ondas batem nessas hélices metálicas e vão sendo espelhadas para aquecer o alimento. Ou seja, micro-ondas, você pega a eletricidade, transforma em micro-ondas e essa transformada gera calor, ok? Então, a aula de hoje é essa, galera. Um grande abraço. Vamos partir agora para a terceira aula.